bom dia, seja todo mundo bem-vindo à máxima live de investidor digital Doce. Todo dia a gente aqui conversa sobre investimentos imobiliários, como investir em apartamentos, fazer com que eles paguem os sonzinhos. Muito boa tarde, Vanessa. Qual é o tema que vamos conversar hoje? Boa tarde, eu sou Vanessa Medeiros e o tema da nossa aula de hoje é sobre como se preparar para conseguir o financiamento para investir no seu apartamento. Logicamente, com o intuito de fazer com que ele se pague sozinho. Muito bem. Olha só, para quem está caindo de paraquedas aqui agora, não sabe muito bem do que se trata, nós somos uma comunidade de investidores, conseguimos negociar com as incorporadoras por volume, ou seja, por isso nós temos acessos a bônus, garantias e benefícios únicos no mercado, que normalmente você não consegue indo sozinho, sem força de uma comunidade. Quando você vai sozinho na incorporadora tentar negociar, você não consegue, porque nós estamos falando aqui de volume. E quando você vai comprar 1 ou 2 apartamentos, não se trata de volume, por isso é muito bom poder investir em comunidade, ok? Então, para quem não sabe, segunda-feira começa o nosso workshop Desafios do Investimento Imobiliário. É justamente nesse workshop onde a mágica acontece, onde você se transforma num outro ser humano, capaz de enxergar o invisível. Boa. Aos olhos de pessoas comuns. Olha, Inácio, que poder! Estamos transformando pessoas biônica mesmo. Visão biônica. Pessoas comuns em pessoas com visão biônica. A partir do workshop que começa segunda-feira, todo lugar que você olhar, você vai saber diferenciar. Aqui é um bom lugar para se investir. Aqui não é um bom lugar para se investir. Aqui o meu empreendimento vai se valorizar, porque olha as características em volta. Olha o que está acontecendo ali. Olha o que está acontecendo aqui. Ou seja, você vai se transformar num outro ser humano, de verdade. E é isso que a gente espera de você, porque logo depois do workshop, sempre tem a oportunidade. Do que, Inácio? Do que? Fala aí. De um lançamento de uma oportunidade de investimento imobiliário que a gente utilizou a força da comunidade para negociar benefícios, condições, garantias e preços especiais. E aí, só chuchu, só para quem está aqui na comunidade, seja todo mundo bem-vindo. Ai, até perdi o meu foninho aqui. Todo mundo bem-vindo. Bora lá falar então sobre financiamento, porque eu sei que essa é uma dúvida da galera. Pô, Vanessa, que legal isso tudo que vocês ensinam nas lives, é muito top. Estou gostando dessa ideia de investir em comunidade, mas como é que eu consigo o meu financiamento? Por exemplo, se eu já tenho financiamento no meu nome, como é que eu consigo um financiamento se eu... o que eu tenho que me preparar? O que eu tenho que estar pronto? O que acontece com a entrada do meu apartamento se, porventura, na hora de entregar as chaves, eu não sou aprovado no financiamento? A gente vai falar um pouquinho sobre tudo isso aqui para você hoje. E se prepara, se segura na cadeira, que a live hoje tá de chacoalhar o bambuzeiro. Vamos lá. Vanessa, eu botei um novo aqui, um banner novo. Tu me ajuda a corrigir. Eu vou botar aqui, tu me ajuda a corrigir o portunhol do Inácio. Que isso de me vestir de noiva? Eu já sou casado e aqui o povo fala de me vestir de noivo para investimento imobiliário. Deixa eu explicar a sacada, a parada. A gente, durante essa semana, e vamos aprofundar sobre isso na semana que vem, naquelas 3 aulas do workshop Desafios do Investimento Imobiliário, que a gente tanto fala aqui e tal, só que quando a gente faz propostas de investimento, nós gostamos bastante de investir em apartamentos na planta ou em obra, seja com entrega futura, muito futura ou medianamente futura, mas entrega futura. E isso te dá um tempo de preparação para o financiamento. Então, eu estava na faculdade e um professor começou a falar para fazer um IPO, o Initial Public Offer, tu tem que vestir a empresa de noiva, tem que ser a mais linda da festa. Daí eu tirei essa ideia e trouxe para cá. Para você conseguir um financiamento bancário, você tem que ser o mais bonito da festa, você tem que fazer com que todo mundo queira dançar com você.
Exatamente igual quando você marca uma data de casamento. Nessa data de casamento, você tem que ser o mais lindo da festa. Então, daí então que a gente fala se vestir de noiva, se vestir de noiva, porque mesmo você já estando casado, vai ter que tirar um financiamento e você vai querer que todos os bancos queiram dançar com você, tá? Que se você tem vários bancos querendo dançar com você, você decide o banco que entrega melhores condições. O ruim seria pegar qualquer condição de qualquer banco que queira dançar com você, você vai dançar com o mais feio. Tem ninguém querer. Você não pode se dar o luxo de ser o mais feio da festa na hora de um financiamento. Então, hoje, a gente vai conversar como nos preparar para ser o mais lindo, que tipo de maquiagem você vai ter que usar, onde comprar o vestido de noiva e todas essas paradas para nós entenderem como nos preparar melhor para aquele momento que é o momento do financiamento. Tá claro? Gostaram da ideia? Claríssimo. Muito boa Claro. ideia, Inácio. Eu vou me vestir, Eu a gente vai se queria vestir de noivo, se preparar. semana que vem eu vou fazer perguntas que vão dar benefícios especiais e uma das perguntas será o que significa se vestir de noivo. Eu queria saber só no final de semana, quando você estiver sua família, tentando explicar essa parada toda, e você vai começar a falar, não, porque tem que ser vestido de noiva, de noivo, não sei o que e tal. E aí tua família vai te falar, como é que é? Ah, Tá né? louca? Tá maluca? Tá fora da caixinha? E por que isso é importante, tá? A parada de você saber como se preparar. Porque a gente tem você vai vencer a primeira barreira, que é encontrar um bom empreendimento. Isso daí a gente resolve, a nossa comunidade, estamos aqui para isso, resolver a primeira barreira, onde é que estão os melhores empreendimentos. Isso a gente mostra para vocês. O segundo empecilho é conseguir mostrar para a incorporadora que você consegue se preparar. Tá ok, eu consigo me preparar para o financiamento, confia em mim. Eu vou aqui começar a pagar a entrada aqui desse empreendimento e eu consigo chegar lá. Tá tudo ok. Isso daí também faz parte aqui do nosso processo do workshop, de como é que você se prepara. Ó, aguenta aí, segura o coração, dá uma seguradinha no tchan, porque você vai poder passar depois numa análise especial antes de fazer o investimento, para que para que possa ser desenhado passo a passo que você precisa para conseguir fazer o investimento. E aí, um empecilho, o terceiro empecilho seria, como é que eu sei se eu vou conseguir o financiamento ou não? Isso não é uma coisa que você pensa lá na frente a hora de pegar as chaves nas mãos. Isso é uma coisa que a gente resolve agora, tá? Agora você resolve, porque agora você tem tempo ainda. Nós normalmente acreditamos no investimento que vai ser entregue lá na frente, para que você tenha tempo para se preparar. E assim também a gente aproveita outros benefícios, como parcelas mais baixas da entrada e outras coisinhas que a gente vai falar lá no workshop para você. Mas o fato de você conseguir ter esse tempo para se preparar e saber o que você tem que fazer exatamente para chegar lá na frente e conseguir as chaves, já tira você de um lugar que a manada está. Sabe, a manada está indo todo mundo para lá, todo mundo vai junto. Vamos na manada. E, normalmente, o ser humano é assim, né? Ele vai onde a turma está indo. Todo mundo está fazendo assim, eu vou fazer assim. Todo mundo está fazendo assado, eu vou fazer assado. Mas, se todo mundo não tiver fazendo errado, você faz errado junto. O fato de se preocupar com o financiamento só quando está chegando o financiamento, isso aí é comportamento de manada. Se você quer sair do meio da manada e ser uma pessoa diferenciada aqui para o seu negócio funcionar, é a partir de agora, hoje você vai descobrir o que você precisa fazer e aí você vai começar a caminhar nessa direção. Perfeito. Então, nós vamos começar a falar aqui, então, sobre comprovar renda. Você quer falar alguma coisa antes? Senão a gente já vai para esse tema aqui, que é como é que o banco ele vai olhar se você tem potencial para ser um parceiro dele.
se você vai conseguir pagar o seu financiamento. E o que ele leva em consideração? Ele vai olhar para você e vai ficar te observando, talvez por 6 meses, por 1 ano. Qual que é o histórico dessa pessoa? Como é que ela se comporta? E tem alguns comportamentos que faz com que o banco fique meio assim, sabe? Fique meio para trás com você. E quando você entende quais são esses comportamentos, pô, já é possível evitá-los. Porque é coisinha boba, sabe, que a gente faz no dia a dia, que a gente acha, isso aqui não tem problema não, é que sei lá, eu esqueci de pagar esse negócio aqui, mas amanhã eu pago. E isso daí talvez, esse comportamento vai tirando ponto positivo seu, vai tirando ponto positivo seu. Aí, essas bobeirinhas tira ponto positivo a ponto de você chegar lá na frente. A hora de você precisar do financiamento, o banco vai somar todos esses pontinhos que você foi perder. Não dá não. Não dá porque você... E aí, é porque você, por exemplo, um dos comportamentos que tira ponto positivo seu perante ao banco é você deixar atrasar cartão de crédito. Quando você deixa o cartão de crédito atrasar, seja porque você esqueceu, você tem dinheiro, mas você esqueceu, isso daí vai fazer com que o seu score bancário comece a cair. Ou se você ficar utilizando a linha de crédito como se fizesse parte do seu salário. Daí, a linha de crédito, aquela conta emergência que aparece na conta corrente, isso aí não é parte do seu salário, tá? Isso ali é emergência mesmo. É quando você fez um cheque, atrasou alguma coisa e 1, 2 dias você já está liberado. Mas tem gente que usa permanentemente isso. Tá? E estou te falando que eu, na época na minha vida, que precisei por vários meses. E demorei um tempão para recuperar o score bancário, para liberar um cupo adicional no cartão de crédito e coisas como essa. Mas tu falou certo. A pergunta aqui foi como comprovar renda sendo autônomo. E como assim, Inácio? Ou seja, tem a diferença entre autônomo e, será, empresário, cestina, seletista, desculpa, ou trabalhar como funcionário público, concursado, tem diferença? E a realidade é que tem diferença, sim. Vou explicar como que funciona essa parada. Quando um banco, ou entidade financeira qualquer uma, enxerga você, ela vai precisar analisar você de um aspecto quantitativo e de um aspecto qualitativo. No aspecto quantitativo é quanto você ganha, quanto você deve, quanto você tem. Eu tenho um carro, tenho uma casa, tenho uma moto, tenho uma lancha, tenho um jet privado, tenho uma bicicleta. O que você tem? Patrimônio. O que você deve, quanto você deve e quanto você ganha. Só que o aspecto quantitativo é uma parte. A segunda parte é o aspecto qualitativo. Eu ganho 50 mil por mês. Beleza. Mas faz quanto tempo que você ganha 50 mil por mês? Não. Só uma vez na vida ganhei 50 mil. No mês passado, cobrei uma boleta por 50 mil como autônomo, porque vendi uma casa. Eu sou corretor e vendi uma casa de 10 milhões, portanto, eu ganhei 100 mil reais. Daí cobrei 50 o mês passado, vou cobrar 50 o próximo mês. 50 o próximo mês, ganhei 150 mil reais de comissão de, sei lá, uma casa de 10 milhões de reais. Nossa, você é rico? Nada. Porque o banco vai precisar saber se esse ingresso de 50 mil por mês é estável no tempo. Então, portanto, não interessa só quanto você ganha, mas também interessa como você ganha o que você ganha, a sua renda, o comportamento. Não é a mesma coisa um corretor que vende uma casa de 10 milhões 1 ou 2 vezes no ano, do que um médico que tem, sei lá, 10 pacientes por dia na clínica dele. É diferente. Ambos são autônomos. Mas um tem um cliente a cada 6 meses e o outro tem 10 clientes por dia. Então é diferente o comportamento. Para mostrar estabilidade,
Vamos lembrar que um crédito, um financiamento de vivenda, é um financiamento a 10, 15, 20, 25, 30 anos. É um financiamento, por definição, de longo prazo. Por definição, é um financiamento de longo prazo. De fato, não existe financiamento de vivenda por menos do que, acho que no Brasil são 7 anos, 5 anos. No Chile, 6 anos. Aqui no Brasil, vamos supor que no mínimo sejam 5 anos. É um crédito de longo prazo. Acho que o máximo aqui no Brasil está em 30 anos. Já vi alguns de 40 na Caixa, mas vamos fechar em 30 anos. Ou seja, de 5 a 30 anos, mínimo e máximo. É longa data. E você está pedindo para um banco acreditar na sua forma de pagamento para os próximos 30 anos e você apresenta as últimas 3 boletas, os últimos 3 faturamentos da sua empresa. É muita pouca informação. Ah, mas eu acabei de sair da faculdade, comecei a trabalhar hoje, me dá um empréstimo, me dá um financiamento? Não, mas espera aí. É muita pouca informação, preciso me ajuda a te ajudar, pô. Então, eu quero te prestar dinheiro, eu quero. Eu vejo que você estudou um profissional que tem potencial, mas você não tem historial. Então, me ajuda a te ajudar. Preciso de historial, de comportamento de pago, por isso que existe esse score bancário aqui no Brasil, que acho ótimo, que vincula seu comportamento bancário de todos os lados, de telefone, de boleto, de tudo. Afeta seu CPF e o CPF está vinculado com o score bancário. Beleza? Daí quanto fica bom para subir e bom para baixar também. Então, cuida aí. Tem muitas entidades perguntando se o score bancário num período curto de tempo, esse baixa o score. Por quê? É estranho. Por que tem tanta gente procurando? Você está pedindo alguma coisa? Você está sendo recusado? Por que você está sendo recusado? Levanta as alertas. Então, tem que ser feito estrategicamente. Não adianta fazer a tontas e loucas. A tontas e a loucas, entende? Tontas e loucas? É mais ou menos, dá para entender mais ou menos do que se trata. Tá. Não adianta você tipo, ficar fazendo sem pensar muito. Tem que ser estratégico. Por isso que uma coisa muito boa, quando você tem tempo para se preparar, porque você lentamente, não é dessa live aqui que você vai entender tudo. Aqui, uma ou duas coisas você, peraí, isso faz sentido, peraí, fica mais curioso ainda, mais interessado e fica participando do workshop da semana que vem. Esse é o objetivo dessa live aqui. Que a Vanessa ou eu, ou os dois, falemos alguma coisinha que chame a sua atenção. Opa, isso não sabia. Isso sabia, só que olha, interessante. Eu não sabia que podia utilizar isso que eu tinha para isso outro que eu quero. Então, a comprovação de renda para a gente que é autônoma é um pouquinho diferente para a gente que trabalha com salário fixo. E se tem alguém autônomo que está assistindo aqui, coloca para a gente nos comentários se tem alguém que é autônomo aí, que está querendo entender como é que pode comprovar renda. A gente poderia ter convidado a Raquel, que é a nossa analista financeira, para vir aqui, né? Eu esqueci. Ela tá assistindo a live aqui. Olha. Se tu quiser entrar, só pedir para chamar, pede para entrar aí, eu já mando o link para você. Mas assim, Pode ser. pode ser Ela também. tem que. Peraí, vou lá no banheiro, maquiagem. Eu já sei como é que é. Homem não tem esse problema. Homem, eu boto água na. Faço assim, Já era. boto uma camiseta preta e já tô lá. E, Inácio, uma coisa que a Raquel sempre fala é: se você faz a sua declaração de imposto de renda certinha e declara os seus ganhos no imposto de renda, isso daí é uma ferramenta importantíssima para o banco acreditar para a declaração de renda, para você conseguir um financiamento. Muitas vezes, o que acontece é que a pessoa, para não pagar muito imposto, faz uma manobra fiscal, acaba declarando um pouco menos do que ganha e tal. Só que você ganha por um lado e acaba perdendo muito por outro. Quando você ganha pelo fato de você talvez não estar pagando o tanto que você iria pagar de imposto, mas você perde porque como você não consegue declarar, nesse caso, se você não declara no imposto de renda, você não consegue mostrar para o banco que você tem aquela renda. E aí você
você corre o risco de não conseguir o financiamento, que vai trazer um retorno muito maior do que a economia que você faz por não declarar aquele ganho. Boa. Então, enquanto você não sabia dessa possibilidade aqui, de que investir em apartamento pode trazer uma alta rentabilidade, ok, a forma como talvez você não declarava imposto. Mas como não declarava o imposto de tudo que você ganhava? Mas agora que você entende que você tem essa vantagem a mais, acaba não fazendo sentido você deixar de declarar do quanto você ganha porque daí você tem acesso. Quando você declara, você começa a ter acesso ao financiamento. Você pode ganhar de outra forma, entendeu? Isso aí. O pessoal está falando aqui, faço declaração de imposto de renda anual. Um lugar Isso excelente para... Deixa eu ver aqui. Agora, deixa eu ver se tem alguém aqui que é... Pode participar como pessoa jurídica? Pode participar como pessoa jurídica? Claro que se pode. Sim. O problema de pessoa jurídica é que quando você quiser tirar o financiamento, quem vai ter que ficar bem prospectado como potencial cliente para o banco é a empresa. E é mais difícil. As empresas têm acesso menor ao financiamento. Nós, pessoas naturais, pessoas físicas, temos, sei lá, 90, 80, 70% de financiamento. As empresas começam em 70, 60. Então, o percentual de financiamento é bem menor. E segundo, nós, pessoas físicas, nossa vida profissional é mais comprida. Ela dura 20, 30, 50, 40 anos. Tranquilo. Empresas, a vida da empresa é muito mais curta. Portanto, os créditos são mais curtos também. 10 anos, 15 anos no máximo. Então, portanto, a parcela do financiamento fica muito mais alta. Fica muito mais difícil que o aluguel pague o financiamento quando você tira um financiamento com a empresa ou com pessoa jurídica e não com pessoa natural, pessoa física. E uma coisa importante aqui é que o banco ele vai considerar 30% da sua renda bruta para financiamento. Então, se você tem 30% do que você ganha comprometido com financiamento de carro, de casa, o que você pode fazer? Por exemplo, nesse período, até você receber as chaves, você sabe que você vai ter que quitar talvez o seu carro. Se a gente pega um apartamento com entrega para daqui 36 meses, talvez você já tenha quitado algum financiamento estudantil ou um financiamento de um carro, ou você pode trocar. Estou com um carro super mega blaster aqui, o mais caro e tal. Eu vou trocar esse carro para que o banco veja que eu não estou comprometendo esses 30%, a hora que você conseguir pegar o financiamento, se você quiser voltar para o carro que você tinha. São algumas manobras que a Raquel, que é a nossa analista financeira, ela ajuda você, como você vai precisar passar por todo mundo que quer aproveitar os bônus e investir em comunidade, é meio que obrigado a passar pela Raquel. Porque um dos critérios nossos é que seu investimento seja financeiramente responsável. Então, quando você passa por ela vai ajudar você a entender assim, ou ela ou alguém do time dela. Uhum. Como que está a sua situação financeira hoje? Olha, você pode começar a investir agora, porque esse carro seu que está financiado aqui, você vai conseguir quitar ele antes do financiamento. Então, o banco já vai entender que você tem esse valor aqui sobrando, que você vai poder pagar as parcelas do financiamento. Então, tem todo um cálculo que é feito, tipo, caso você já tenha financiamento também no seu nome, a gente tem que estudar, por exemplo, quanto tempo faz que você tem esse financiamento? Ou quanto que você já pagou da sua casa, se você está pagando o financiamento da sua casa própria? Talvez... Quanto que vale a sua casa? Quanto que vale? Porque talvez ela já tenha se valorizado.
Opa, eu tenho financiamento no meu nome, mas minha casa se valorizou e eu estou pagando ela, sei lá, 5 anos. O banco vai olhar as duas coisas. Olha, ele amortizou 5 anos da dívida e a casa dele se valorizou. O que é isso daí para o banco? Moeda de troca, entendeu? Então dá para você ter, sim, um financiamento, mesmo já tendo financiamento no seu nome. Tudo depende de como tá, cada caso é um caso. Por isso que você passa com a analista financeira. Ah lá, o Isso. pessoal tá falando, ó, quem tem explicação. Ó, e agora, e no caso da pessoa que é seletista, né, que ela é funcionária? Tipo, eu sou Pois é, funcionário. eu vejo que aqui no Brasil a diferença entre autônomos, empresários, independentes e os seletistas é muito pouca. Não tem tanta diferença. Ou seja, eu vejo que no Chile, quem é seletista tem mais possibilidades do que um autônomo. Aqui no Brasil, eu vejo que o autônomo, com o imposto de renda pago, ele tem as mesmas chances. O banco não desconta nada. Tipo assim, se você conseguir demonstrar que você ganha 20 mil por mês, ele vai te emprestar baseado no ingresso bruto de 20 mil por mês. No seletista, se você tem um salário de 20 mil por mês, ele vai te prestar baseado no ingresso bruto de 20 mil por mês. Okay? Obviamente, em ambos casos, tanto empresários, autônomos, todo mundo tem que ingressos, dívidas e patrimônio. Esse equilíbrio tem que existir. Vou explicar um pouquinho mais sobre isso em breve. Mas enquanto a renda bruta de um seletista, bom, tu tem que comprovar isso aí. Como tu comprova? Bom, comprova com as documentação de um seletista, que é o teu contrato de trabalho e por aí vai a história. É. E, na realidade, se você está pensando assim, quem ganha aí entre 6 a 10, 15, 20 mil ou mais, já tem condições de começar a fazer investimento em apartamentos. Não precisa ter assim um salário uau, porque assim, tem empreendimentos e empreendimentos. Tem empreendimentos na faixa etária de médio padrão, às vezes você, dependendo do valor do empreendimento, até quem está ali na faixa etária entre 6 a 10 consegue investir. Então, não se Desculpa, autolimite. tu falou Faixa faixa etária? etária de ganho entre 6 a 10. Ah, entre 6 a 10 mil reais, tu diz? Se está na É, faixa já, de. No intervalo de renda, tu diz? isso. Ah, fala de faixa etária? Como assim faixa etária? Faixa etária, entre um intervalo de renda entre 6 Tá a 10, bom, dá para começar a pensar em investir sim. Você eu acha que não entendi. tem termo lá no Chile? É que faixa etária, para mim, seria faixa de idade. Você tem entre 25 e 30 anos. Entendeu? E olha, tem uma grande chance de ter empregado o termo errado, tá? Não, mas para piorar as coisas que deu para entender mesmo. Então não interessa se está certo ou está errado. O fato é que, efetivamente, se você está no intervalo de renda de, sei lá, 6 mil ou mais, tem altas chances. Com isso falado, o que interessa não é a renda que você vai ganhar hoje. O que interessa é a renda que você vai conseguir demonstrar lá no futuro, na data de entrega do apartamento. Lembra desse vestido de noiva? Conheço médicos que ganham, sei lá, 25 mil, 30 mil por mês, só que pagam impostos baseado em rentas de 10 mil. E aí tem que ajustar, baseado no investimento que eles fazem, para poder qualificar para o investimento na renda, ajustado no investimento que eles fazem. Entendeu? Isso aí é importante. E Deixa eu falar aí, um pouco. Ah, tá. Pode pessoal que ir. tem dúvida, aqui, o Paulo Silva perguntou, né, quem tem uma renda de 5 mil, se consegue começar a investir. Como falei, desculpa, Você, como falei, o que interessa não é a renda de você hoje. O que interessa realmente é a renda de você na data de entrega. Se você nos convence, se você convencer a incorporadora de que você ganha hoje 5 mil, porque você acabou de começar seu empreendimento, você acabou de começar a trabalhar porque você estava de estagiário, agora você já é profissional e agora você está
iniciando a sua carreira profissional. E você tem uma carreira que, eventualmente, vai ganhar 10 mil, 15 mil ou 20 mil nos próximos 2, 3 ou 5 anos. Isso dá para explicar para a incorporadora. Então, hoje, você talvez não qualifique. Vai depender do tamanho do prédio também? Desculpa. Depende do tamanho do apartamento, do valor, Claro. né? Por exemplo, posso investir? Não, um apartamento de R$ 1 milhão não consegue. De 500 mil, Mas, talvez não. Mas um apartamento de uns 250 mil, talvez consiga. então, Paulo Silva, você pode. A gente tinha trancado a agenda da nossa analista financeira, que colapsou, muita gente acabou entrando em contato lá, a gente deu uma paradinha, agora a gente reabriu de novo mas ela tem só alguns horários para a semana que vem, se não me engano. Dá uma entrada lá a gente compartilhou várias vezes o link dentro do grupo do WhatsApp. Aí você pode entrar naquele link, se você não tiver o link, me fala, que aí eu dou um jeito de pegar o link e colocar aqui para você. Aí você entra lá e marca a reunião num horário mais cedo que você encontrar na agenda dela, porque abriu a agenda, faz assim, some, em top de gente... Opa, vai ter um negócio aqui. Em top de gente, aí você acaba ficando sem. A reunião gratuita com ela é justamente para fazer essa varredura e olhar e você chegar num bom senso, ó, dá para investir num empreendimento de X valor, e aí a gente vai te orientando, tá? Agora, um jeito simplificado, talvez simplificado demais, de você calcular quanto é o financiamento que vou conseguir, é pega a tua renda bruta, multiplica ela por 50 e esse é o valor de financiamento que você vai conseguir. Você Boa. ganha, você ganha 10 mil multiplicado por 50. Peraí, cadê a calculadora? Peraí, cadê a calculadora? Olha o engenheiro. Falei 10 mil? Tá, 10 mil por 50 vai conseguir um investimento de 500, você vai conseguir financiamento de 500 mil. Se você quiser investir em um apartamento de 800 mil, você vai ter que pagar 300 mil de entrada, entendeu? Tu não é que tu não pode investir em um apartamento de 1 milhão, só que, claro, você vai conseguir financiamento de 500 mil, vai ter que pagar uma entrada de outros 500, entendeu? Agora, vamos baixar isso aqui. Vamos supor que você tenha 5 mil por mês. 5 mil por 50 dá 250 mil. Você poderia investir em um apartamento de uns 250 mil a 300 mil. Você tem que pagar 50 mil de entrada. Entendeu? Por aí vai a história. É aproximadamente 50 vezes seu salário. Tem entidades financeiras que até 45, 55, 60 vezes, também depende de quê? Da parte qualitativa, tá? O quantitativo, que é o exemplo que eu acabei de falar, e tá o qualitativo. Mas eu vou para um médico cirurgião de 35 anos, vou emprestar 65 vezes o salário dele, que ele conseguiu demonstrar. Para um corretor como Inácio, que vende uma propriedade a cada 6 meses, para ele eu vou prestar 45 vezes. Mesmo ele me demonstrando que leva assim, desse jeito, 5 anos trabalhando desse jeito, e que ele permanentemente a cada 3, 4, 6 meses, ele vende uma propriedade de 10 milhões de reais, mesmo assim é muito arriscoso. Portanto, eu vou prestar menos. Vou arriscar menos. Os analistas de risco dos bancos, é esse tipo de coisa que analisa. Tá? É esse tipo de coisa que a gente contratou a Raquel especificamente para ela fazer isso. Analisar esse risco financeiro de vocês. Esse é o trabalho dela. É uma pessoa que está acostumada a levar anos analisando o risco de que chances você tem de realmente pagar o empréstimo que você está pedindo, a parcela do empréstimo que você está pedindo. Tá? Tem outras formas de calcular isso, mas o jeito mais simplificado que eu já consigo explicar, ou que já consegui descobrir como explicar, é esse aqui. Pega teu salário bruto, multiplica por 50, e esse é o valor que você mais ou menos vai conseguir financiar tudo que você quiser comprar ou investir desse valor para cima, você tem que pagar na entrada. Tá? Nossa, mas num apartamento, se fala que o rapaz lá, que o Inácio é o cara mais dos números.
Você fala que num salário de 5 pessoa que mil. ganha 5 mil, ela vai conseguir um financiamento. Se ela não tiver com os 30% da renda comprometida, Isso. ela consegue um financiamento Se de ela não estiver 500. endividada, se ela não estiver endividada, ele não estiver com aquele 30% comprometido, ela estiver limpo, entendeu? Aproximadamente vai conseguir um financiamento de uns 250 mil. Ou seja, ele poderia comprar um 250 apartamento mil. 250 mil. Daí, portanto, ele poderia pagar uma entrada de 50 mil e comprar um apartamento de 270, 290, 300 mil. Ah, vocês lembram, Entendeu? né, que essa entrada aí, porque a gente tem uma comunidade, essa entrada aí, ela não precisa ser à vista. Eu fico falando, repetindo, porque sempre tem gente nova entrando É. aqui nas lives. E daí essa pessoa às vezes entra e fala: não, eu não tenho 50 mil para dar de entrada no apartamento, eu vou embora. Ó, vida cruel. Vida Não, cruel! daí A vida cruel. Foi boa. porque o mundo não é justo comigo. Bom, primeiro de tudo, já vai aprendendo que o mundo não é justo, tá? Não é justo mesmo. Mas só que nesse caso a gente deu um jeito de fazer a coisa acontecer. Então, Mas, você mas pensa consegue pagar comigo. parcelado, não precisa ter os 50 mil. Não É isso, precisa. mas o mundo é injusto, beleza, mas quando a gente começa a entender as coisas, ou seja, que se eu conseguir pagar, ou seja, que se eu conseguir passar meu salário de 5 mil para 7.500 ou para 10 mil nos próximos 18 meses, eu vou ter um financiamento X. A resposta é sim. Então agora você começa, já não está mais confortável com 5 mil, agora entendeu o que você precisa fazer para conseguir qualificar e já sai dessa sua zona de conforto. E os 5 mil já não é mais confortável, tá entendendo? E daí você começa a procurar os 10 mil, os 7.500. E você se mete, seu cérebro começa a procurar as oportunidades. Vanessa, eu cansei de conhecer histórias no Chile de pessoas que eu pessoalmente falei: cara, me desculpa te falar, mas você tem que trocar de emprego. A primeira vez que eu falei na hora, sabe aquela coisa que tu fala, na hora que tu fala, se arrepende de ter falado. Porque tipo assim, falei, me arrependi. Daí o cara me olha, me diz: tá bom, nossa, já sei o que tenho que fazer, não sei o que e tal. Sai meio deprimido. Qual foi a frase que você usou? Vida cruel, a vida cruel. A vida cruel. A vida cruel comigo. O cara foi embora, voltou 6 meses depois. Pronto, Inácio, agora sim. Ah lá, que Eu, legal. eu já. Tipo assim, não é que tem uma história dessa. Tem muitas histórias dessas. Você sabe que, Inácio, quando eu vim embora para a cidade para trabalhar, para cuidar da minha vida, porque né, a vida tem que acontecer. No sítio não tinha muita oportunidade para o povo lá. Lá é trabalhar na roça e acabou-se. Aí eu vim para a cidade, pô, fui trabalhar numa loja, numa papelaria. Aí Aham. ganhava mal pra caramba. Eu falei: não, preciso sair dessa papelaria aqui. Não, isso aqui não vai dar para mim, não. Aí eu falei assim: já sei, vou trabalhar numa loja de sapato. Mas beleza. Ah, bom, loja de sapato. Você saiu da papelaria e foi para loja de sapato. Lá ganhava uma comissãozinha. Mas aí eu estava numa loja de sapato que vendia bem, mas não vendia tanto quanto a loja de sapato da frente, que era mais boladona. Aí eu Tá saí bom. dessa loja de sapato e Boa, fui para a gostei da loja de sapato história. lá. E aí? Aí eu falei assim: cara, mas ainda não tá dando certo esse negócio, que na época tá ganhando pouco ainda. Aí eu peguei e falei assim: eu preciso começar a fazer alguma coisa. Eu comecei a cantar numa banda, porque eu sempre gostei de cantar, comecei a ganhar um dinheiro extra. Só que eu Aí vai. trabalhava na banda de final de semana, cantava sábado a madrugada inteira, domingo a madrugada inteira, e aí voltava final de ano, emendava trabalhando assim, né? Que daí eu Aham. chegava, o ônibus da banda deixava na frente da loja, eu deixava sair com a cara tudo pintada, cheia de glitter, entrava, trabalhava o dia inteiro até as 10 horas da noite, e aí baile de novo no outro dia, e ficava assim, ó. Deus me livre. E detalhe, a banda pagava tipo uma merreca na época, né? Aí eu falei: não, impossível, gente, possível que não tem um jeito dessa criatura aqui ganhar mais.
Aí eu falei assim, não, eu vou descobrir um jeito, eu Mas vou... Parece que quando... tá vendo como Aí, que o negócio é interno? Você é uma inconformada. É isso que é a palavra. mas calma aí, deixa eu terminar de contar. Daí eu saí da loja de sapato, fui trabalhar numa gráfica. Ficava suja de tinta de cima e embaixo, todo dia. Mão, as unhas, tudo sujo de tinta, mas pelo menos não trabalhava de sábado e domingo. Aí de sábado e domingo eu cantava, e aí a banda começou a ir bem, começou a pagar por mês a banda. Falei, nossa, agora tô rica! Eu ganhava fixo da banda e fixo lá no meu serviço. Depois fui fazer faculdade, e aí foi indo, eu fui fazer faculdade. Falei, o que eu tô ganhando agora não dá mais. E aí você vai indo, degrau por degrau. Aí peguei e fui cantar. Aí eu fiz faculdade de música. Aí eu fui dar aula numa escola particular. Aí, Opa, da escola particular e cantando no final de semana na banda, já começou a melhorar. Ali eu já estava começou? ganhando, né? Ah, Agora já é profissional já. já era profissional, mas só que chegou uma hora que colapsou também. Falei, não, a vida não tem mais sentido, porque não é só isso, a vida não pode ser só isso, eu estou ganhando muito pouco. E vamos fazer mestrado, e faz mestrado. Sei que hoje eu falo assim, se eu cheguei a ganhar o que eu ganho hoje, e olhando para trás, pô, como é que foi? É achando a trinca na parede, como o Inácio falou. Tem que ter um jeito, sempre tem um jeito. O que vai fazer você sair de um salário, de um valor de 5 ou menos para 10 ou mais? Se é possível para mim, é possível para você. Se é possível para o Inácio, é possível para todo mundo que está aqui. Se você está ganhando 15 mil e está mirando os seus 20, ou se você está na casa dos 20 e está mirando os seus 50, se é possível para alguém nessa vida, é possível para qualquer pessoa. É isso aí. Boa. Amei a história. Amei a história. E cuidado, gente, porque quanto mais você ganha, mais você gasta. Sabe que uma pessoa rica, Vanessa, não é quem ganha R$ 1 milhão por mês. Uma pessoa rica é aquela que gasta menos do que ganha. Ponto, acabou. Do momento, do instante que você começar a gastar menos do que você ganha, que parece óbvio, você vira rico na hora. Porque essa diferença de dinheiro que fica entre você ganha e você gasta, essa diferença vira capacidade de poupança ou capacidade de pagamento. E é essa capacidade de pagamento que você pode potencializar, nesse caso aqui, no nosso mundo perfeito do Inácio Corrales e Vanessa Medeiros e dos investimentos imobiliários, é utilizada para assinar contratos que te permitam ganhar dinheiro com dinheiro que não é teu, que basicamente são os apartamentos. Você não paga o apartamento completo, você paga só uma parte, mas o apartamento se valoriza completo. Aí que está o negócio. Só que para conseguir fazer isso, você tem que conseguir pagar a parcela, ou seja, tem essa diferença, essa capacidade de pagamento, e tem que ter a capacidade de financiamento, que é o que a gente está falando aqui hoje. Grande vantagem é que você não precisa ter essa capacidade de financiamento hoje, você precisa de capacidade de pagamento hoje, capacidade de financiamento lá no futuro, e você consegue sair de onde que você está, aonde você precisa estar na data do casamento para você ser o mais bonito da festa. E Isso Inácio, do jeito equilibrado. Por isso eu queria parar a minha explicação. Vou falar dos equilíbrios a olhos do banco, mas pode comentar. Inácio, não tem coisa melhor nessa vida do que você tacar água na bunda para aprender a nadar. A água tá subindo aqui, ó. Você tá só com o nariz de fora. Ou você aprende a nadar ou aprende a nadar. Pô, eu acabei de assinar um contrato aqui, eu tô pagando as parcelas daqui 36 meses. Eu tenho que ter uma renda maior, porque senão não vou conseguir o financiamento. Você tem esse tempo todo para se reinventar. E se você não toma uma atitude que não queima a ponte agora, se você não queima essa ponte agora, tipo assinando contrato e começando a pagar a entrada do apartamento, dificilmente você vai criar uma realidade diferente daqui 36 meses, seja com apartamento ou sem apartamento. E na pior das hipóteses, daqui 36 meses você vai ter feito uma poupança que você jamais iria fazer porque você não tinha Boa. assinado o contrato, que é Boa. a E de poupança fato, da entrada. é isso aí. E de fato, é exatamente assim que eu faço os meus investimentos imobiliários, tá? Eu tenho uma capacidade de pagamento, uma capacidade de poupança muito baixa. Eu sou muito tentado. Fico com dinheiro na mão e acabo gastando qualquer boberia. Literalmente que eu compro qualquer estupidez. Sério mesmo. Uma garrafa de vinho, saio para jantar, vou de viagem, compro qualquer coisa. Troco o carro,
Agora estou tentando trocar o carro, estou me segurando para não trocar o carro. Daí, portanto, eu me obrigo, cada vez que eu fico com dinheiro na minha conta, eu fico me obrigando a assinar contratos de compra e venda. Daí eu ajusto minha economia familiar, fico sofrendo de novo para fazer esse contrato. Claro, eu estou construindo um patrimônio, tem um monte de propriedades espalhadas por todo o planeta, daí, claro, estou construindo patrimônio. Mas isso vem graças a um esforço no dia a dia, né? Ganho tanto, gasto tanto. Ganho mais, gasto menos. Essa diferença eu fico fazendo um esforço mensual para pagar essa porra desse boleto. E olha, e o esforço, Inácio, eu falo que o negócio de fazer esforço para pagar o negócio se comprometeu, né? Eu lembro que nessa época que a gente passou, que a gente estava começando a vida, né? Todo mundo tem um momento que você está construindo a sua vida. E eu lembro que o meu marido, ele chegou a vender 8 anos as férias dele. 8 anos as férias. Você sabe o que é você vender 8 anos as férias seguidas? O Ivo, que está aqui assistindo a live. 8 anos, por quê? Porque ele queria amortizar a dívida da casa. Naquela época, a gente não tinha a mesma visão que a gente tem hoje. Mas era uma forma que a gente acreditava que era o melhor caminho de a gente arrumar mais Tudo dinheiro bem. e tal. Tá tudo certo. 8 anos vendendo férias. Ou seja, cada um vai ter que fazer o seu sacrifício. Às vezes o sacrifício é, deixar de jantar 3 vezes fora durante a semana e jantar 2 vezes só. É um sacrifício porque está no hábito da pessoa. Vai na marmita. Vai na marmita. Compra um dogão na sexta-feira, sai só no sábado. Fala um dogão daqueles assim com catupiry, queimadinho, uma delícia. Sai no sábado com a esposa, em vez de sair sexta e sábado. É um sacrifício que no final, às vezes, é um exemplo, né? Mas que no final das contas, vale a pena, entendeu? Vale a pena. Não é um dogão que vai fazer a diferença, mas eu digo que é a mentalidade. Você vai abrir mão do que para ter aquilo que você quer. Se você não está a fim de abrir mão de nada, então você está limitado a sonhar também. O que você sonha, você não vai poder sonhar aquilo porque você não está a fim de abrir mão. Mas tem alguma coisa que você pode abrir mão? Para que você possa sonhar maior? Para que você possa começar a investir, ver o seu dinheiro, sonhar com a sua liberdade financeira? Eu tô sempre no jogo. Eu tô sempre a fim de abrir mão de alguma coisa para conquistar o que eu quero. E eu vou lá e eu dou um jeito. E isso não tem a ver com saber investir em apartamento, tem a ver com mentalidade. É verdade. Voltando no conteúdo técnico, equilíbrio financeiro é o que o banco fica de olho, tá? Qual que é aquele famoso equilíbrio financeiro? Investir responsavelmente, financeiramente responsável. Super bonita a frase, mas o que significa essa porqueria? Bom, significa ter um equilíbrio em 3 aspectos. Toma nota, escreve aí. Pega a caneta, pega um destes e anota. Número 1, equilíbrio no ingresso, nas dívidas, no patrimônio. Ingresso, dívida, patrimônio. Ingresso, dívida, patrimônio. No aspecto quantitativo e no aspecto qualitativo. Vou dar um exemplo. Seu salário é ingresso. Você adquiriu uma casa. Virou dívida. O patrimônio aumentou porque essa casa ficou a teu nome. Você comprou ela num lugar que estava consolidado, muito bem localizado. Você mora na sua casa. Você ficou desequilibrado. Como assim, Nancy? Mas se eu troquei aluguel por financiamento. A olhos do banco, você ficou desequilibrado porque você levou sua dívida no máximo, o patrimônio aumentou, mas está devendo tudo o que você pediu, tipo, a casa não se valorizou ainda, e, portanto, o seu ingresso não mudou nada, e você tem uma máxima dívida, patrimônio meio-meio, e você não aumentou seu ingresso. Quando você compra um apartamento de investimento, você fica equilibrado assim. Como assim, Nácio? Não entendi. Claro, porque você tem o seu salário, aumentou sua dívida, aumentou o patrimônio, só que o patrimônio gera uma renda de aluguel. E você fica ingresso, aluguel, paga a parcela do financiamento, como investir em apartamentos e fazer com que se paguem sozinhos, quando o aluguel é igual ou maior do que a parcela do financiamento. Essa é a nossa frase, essa é a promessa.
Então, quando você compra um apartamento de investimento, que gera uma renda por aluguel, esse aluguel faz parte, sim, da sua matriz de ingresso. Compensada com a dívida da parcela do financiamento, está equilibrada. E o patrimônio? Você começa a pagar parcelas, e esse patrimônio começa a aumentar. Então, você tem a sua poupança, sua parcela que está sendo pagada, amortizada, e terceiro fator, o valor do apartamento que você comprou na planta, quando você tirou o financiamento, já não vale mais a mesma coisa que valia na planta. O preço da planta é totalmente diferente do preço da entrega imediata. Portanto, essa diferença faz parte do seu patrimônio. Você automaticamente, quando você tira, é contraintuitivo. Você fica mais rico imediatamente quando você consegue um financiamento de um apartamento de investimento. Porque você consegue demonstrar que esse apartamento tem uma valorização X, porque o banco vai ter que pagar para uma empresa fazer uma valorização desse empreendimento, e você está pedindo um valor bem menor dessa taxação, e você ainda demonstrou que pagou um 20% de entrada ou 30% de entrada. Aí o banco fala, oh, parabéns. E ainda fica equilibrado o ingresso com dívida e patrimônio crescente, você é mais rico a olhos do banco. Você está equilibrado financeiramente. Você investiu do jeito financeiramente responsável. Eu espero meu exemplo burdo, sem gráficas e sem papel, tenha te ajudado. Vamos responder comentários e perguntas agora. Mais profundidade disso, com PowerPoint, com videozinho, com figurinhas, vamos fazer na semana que vem no workshop, onde que a gente vai botar todo esse conhecimento que está aqui e botamos nos vídeos, nas aulas mesmo. Tá? A partir das 8 horas da manhã, a gente vai liberar a aula 1 na segunda-feira. Aí essa aula, da aula 2 vai ser liberada na quarta-feira, às 8 horas da manhã. A aula 3 na sexta-feira, às 8 horas da manhã. Tá? Então, anota aí, não esquece de ir lá visitar, assistir essa aula, porque ela é a aula da cola. Ou seja, por que a aula da cola? É a cola que vai juntar as peças desse quebra-cabeça aqui. Você vai ficar muito mais claro passando por essas 3 aulas do que tudo isso que a gente está falando aqui durante essas lives, tá? Beleza. Muito bem, vamos lá responder o povo aqui. O povo falou boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Assistindo de Curitiba, o Paulo falou. Lugar excelente para investir. Ele falou, já manda aí, então, o nome das incorporadoras que a gente já vai fazer, ver se é bom mesmo e trazer aqui para o pessoal da comunidade, para a galera aqui. Só uma dúvida. Pode participar quem é pessoa jurídica? A gente já tinha respondido aquela hora que sim, tem um pouquinho menos financiamento, mas pode. E quem tem MEI? Existe restrição? Não, MEI não tem restrição, não. Aliás, quem tem MEI também pode... tem casos em que a pessoa tem MEI que é registrada ou que tem só o MEI. Não tem restrição, não. Aliás, a Raquel vai saber dizer isso mais exatamente. Jussara, você já passou em alguma análise gratuita com a Raquel? Conseguiu, aliás, né? Acertar uma análise com ela, porque é meio escasso. Mas vale a pena tentar. Agora que a gente acabou de reabrir a agenda, eu coloquei o link aqui para você. Porque daí ela vai te dar mais certeza. Mas eu acredito que não tem problema. MEI seria uma microempresa, não é? Microempresa, é. Uhum. Microempresa. O limite atual de faturamento do MEI é 81 milhões por ano, tá? Então, 1.000. não é... Acho que não é milhões, não. Acho que é 1.000, né? Desculpa, 81 mil por ano. Em média, isso dá 6.750 por mês. Excedendo esse valor, é necessário solicitar um desenquadramento e passar para microempresa mesmo. Simples, né? Simples, é isso aí. Para faturamento simples, logo real. Vocês já estão atuando em Curitiba? Deixa eu contar para você, Paulo. É assim, ó. No workshop, na aula... Não lembro agora se é na aula 2, acho que é na aula 2. Nós vamos falar sobre uma ferramenta que permite você investir em qualquer lugar. Independente de onde você more, aproveitando a melhor oportunidade e sem dor de cabeça com a Isso é na aula 1 mesmo. Aula 1 mesmo.
sem dor de cabeça com a administração e procura de inquilino. Ou seja, o fato de você morar em Curitiba não necessariamente quer dizer que você só pode investir em Curitiba. Pelo contrário, se a melhor oportunidade está em São Paulo, está no Rio Grande do Sul, está em outro lugar, está no Nordeste, você pode investir lá, justamente porque, como comunidade, a gente não tem força só para negociar com as incorporadoras. Nós temos força para negociar também com as administradoras. Ou seja, a administradora ela só vai administrar um apartamento que atenda algumas especificidades. Ou seja, tem que ser um empreendimento novo, ela não vai administrar um empreendimento mofado, caindo nos pedaços, precisando de reforma. Ela não vai administrar um empreendimento que não tem alta demanda de aluguel crescente. Então, casa muito bem com o que a gente traz aqui como sugestão de investimento. E aí, por isso que a gente consegue fazer esse casadinho com o pessoal da administração. Mas a gente vai dar mais detalhes nas aulas do workshop. Vai lá, assiste, fica por dentro. Aí ele... Eu vejo que aqui Paulo é corretor, então imagina, Paulo, que você... vamos falar do lado que você fosse imobiliária, que você fosse o contato da imobiliária. Daí você negocia com a incorporadora uma oferta especial, que realmente tem que ser uma coisa bem especial mesmo. E daí você abre seu portfólio de oportunidades de investidores no Brasil todo, não fica só em Curitiba. Eu concordo com você, Curitiba é uma ótima praça para achar investidores em investimentos. Mas imagina que esses investimentos não só possam ser oferecidos para pessoas que moram em Curitiba, e sim para pessoas que moram no Brasil todo, inclusive fora do Brasil. Imagina isso. Esse é o potencial que a gente está falando aqui. Quando as incorporadoras escutam que isso é possível, eles falam: o quê? Hã? Me conte mais? Estou interessado. E aí, mas pensa comigo. Isso é a própria comunidade, né? Ou seja, eu moro em Gramado, né? Do lado do Gramado, Três Coroas. Ou seja, eu só posso investir em Gramado, Três Coroas, Igrejinha, Canela, Porto Alegre. É só aqui que eu posso investir? É só aqui que estão as oportunidades para mim? Nada a ver, né? Eu vou olhar lá em Curitiba, vou olhar em São Paulo, vou olhar nas praias de Santa Catarina também e vou procurar o melhor investimento para mim. Aí, ela, falei errado mesmo, Marisa, obrigada. Oi, Inácio, veio do Chile e tá dando ralo em mim aqui. Eu falei, será que tô E eu vivo fazendo bullying com o Inácio, com as coisas erradas que ele fala em português, e o Inácio catou um negócio errado meu. Bem-vindo, conhecer a Vanessa. Pois é. Aqui o Paulo, o corretor Paulo, está nos falando que não é pergunta, é observação, é um comentário mesmo. Um comentário, né? Eu concordo com você, meu querido. Concordo. Curitiba é um ótimo lugar para investir. Concordo com você. Agora, cuidado, não é Curitiba todo. Dentro de Curitiba, tem setores que estão crescendo mais do que outros. Concorda comigo? Então, a pergunta é onde que está crescendo mais que outros? Tem setores de Curitiba que se desenvolveram já mais rápido do que outros, que já estão mais desenvolvidos do que outros. A pergunta é aonde que vai se desenvolver mais e mais rápido agora? Dentro de Curitiba. Começa por aí. E tu vai... É isso. Desculpa, eu cortei o Inácio de novo. Pode falar, desculpa, Inácio. Não, tá tranquilo. Isso que você falou ajuda aqui a Joyce Luciana também do Instagram, que ela perguntou como é que está o mercado no Rio de Janeiro. Na realidade, tem bairros, setores e áreas que estão se desenvolvendo mais do que outras. E aí são esses bairros emergentes que a gente tem que ficar de olho. Logicamente, no Rio de Janeiro existem bairros emergentes, lugares bons para se investir, mas, por exemplo, não seria... Sei lá, Copacabana. Copacabana, beira-mar, pé na areia, entendeu? Por quê? Porque ali já cresceu tudo que tinha que crescer, já é caro, e pode ser que cresça ainda, não sei para onde, talvez para dentro do mar. Será para dentro do mar, a prefeitura teria que fazer toda uma reforma, como aconteceu, por exemplo, em Balneário Camboriú. Balneário Camboriú, a prefeitura fez todo um trabalho para fazer a praia maior, fazer toda uma beira-mar aí, toda reformada, que infelizmente agora ficou toda inundada nesse final de semana passado.
depois mandamos as minhas, sei lá, foi muito feio o negócio ali em Santa Catarina. Foi mais feio em São Paulo, eu concordo com vocês, mas também aconteceu nas praias ali, o negócio ficou bem feio. E isso fez que os investimentos imobiliários decolaram, ok? Então, esse tipo de coisa tem que ficar de olho. Aonde que está crescendo, por exemplo, São Paulo? Entendeu? Eu não preciso ser físico nuclear para convencer qualquer pessoa que São Paulo está crescendo e continuará crescendo. A pergunta é para onde? Tá? Nós, Vanessa e eu, estamos olhando o crescimento de São Paulo em direção e sentido hacia Campinas. A cidade de Campinas, por causa do aeroporto, e as cidades todas que estão entre São Paulo e Campinas, todas essas cidades estão crescendo. A pergunta é qual é a que está crescendo mais e qual é aquela cidade que vai crescer mais nos próximos 10 anos. Dentro dessa cidade, para onde está crescendo essa cidade? Para o norte, para o sul, este, oeste, Ásia, mas ficar mais perto do aeroporto ou dentro da cidade um pouquinho mais afastada? E a segunda pergunta é, ok, está crescendo para o sul, beleza. Por quê? Por que está crescendo para lá? Vai haver uma estrada nova? O que a prefeitura está fazendo? Esse é o tipo de análise que a gente utiliza e faz, ok? Gente, acho que acabou o tempo, já passou uma hora, tem horário do almoço, compromissos daqui a pouquinho. Poderia falar uma tarde toda com vocês, é por isso que a semana que vem vamos fazer aquele famoso workshop. Fala, Vanessa. Tem uma galera que perguntou aqui, ainda vou tirar o print para depois responder na caixinha de perguntas do Instagram. Se você tem dúvida que a gente não respondeu ainda, coloca na caixinha, sempre tem caixinha aberta de pergunta no Instagram, pode colocar lá. E a Joyce falou que está amando aqui, que bom, Joyce, que legal. Estou pagando 2.200 de aluguel, não sei se é do seu empreendimento, depois me coloca lá como dúvida, que depois eu ou o Inácio vamos gravar uns videozinhos lá para responder vocês, tá? E que legal, que bom. E vamos almoçar, gente, porque saco vazio não par de pé. Vai que pessoa desmaiada não faz live, não ajuda ninguém. E a gente vai estar aqui... segunda-feira começa, olha só, tá alugado, 2.200. Tá pagando, Joyce, o valor do financiamento ou é apartamento quitado? Conta pra gente. E aí, segunda-feira começa, então, segunda-feira, aula número 1 do nosso workshop. Assista, anote, pergunte, não fica com dúvida, aproveita, é de graça, bota a boca no tambor, bota a boca no mundo, rasga o verbo, aproveita a oportunidade que Deus está te dando, porque em algum momento na tua vida você pediu, Deus, eu quero uma luz, eu quero um caminho, eu quero um direcionamento, eu quero mudar de vida, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ser feliz, está aqui, ó, estamos dando caminho. Pergunta, marca análise com a Raquel, é de graça, sabe? Vai lá, marca, suga o conhecimento que ela tem, porque aquela menina ali, ela já trabalhou em banco, ela sabe o que pode, o que não pode, como tem que fazer, passo a passo, ela sabe tudo. Ela vai entregar para você ali, de mão beijada. A diferença de pessoas que são bem-sucedidas e que se dão bem na vida, das que não se dão bem na vida, as que são... o jeito, como elas agem perante as oportunidades. Tem aquela pessoa que vai ficar pensando, vai morrer pensando. E tem aquelas que, tá aqui a oportunidade, por que não ir lá perguntar para a Raquel? Por que não ir lá assistir o workshop e perguntar? Tá aí, pessoal. Vamos para cima. Beijo. Até segunda. Tchau, tchau. Vanessa, uma pergunta. Esse aqui é o link para as pessoas entrar no workshop mesmo, se ainda não chegou? blogdigitalbrasil.com/workshop? Isso. É esse mesmo? Deixa eu compartilhar aqui. Deixa eu compartilhar aqui nos comentários. Daí já todo mundo fica sabendo. E muito obrigado por compartilhar conosco olha, foram 64 minutos. Estamos passando. Era para ser 45, 50, Vanessa. Todo dia estamos passando no horário. Vamos ter que falar sério nós. O papo tá ficando bom, é por isso. Um abraço, pessoal. Valeu, Inácio. Obrigada, viu? Tchau, bora almoçar. Tchau, tchau. Bora. Até.